Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Corinthians perde mais uma e se afunda de vez na crise. Pessoal, Augusto Melo deixou o Corinthians ir para BH sem técnico. E até o momento que estou gravando esse vídeo, ninguém sabe quem será o técnico do Corinthians. Mas já estão cogitando o nome. Pessoal, estão falando até do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que o Grêmio perdeu hoje. O Grêmio perdeu mais uma para o Juventude. E tá balançando não, eu acho que o Renato Gaúcho cai hoje. Renato Gaúcho pode cair hoje e já estão falando dele no Corinthians. Mas aí, pessoal, uns inscritos, no último vídeo que eu coloquei, vários comentários foram lá inscritos e falaram o nome. Deram uma sugestão de nome, um nome que ninguém vem falando. E eu acho um bom nome. O cara é experiente, tem rodagem tanto no Brasil como fora. O cara já treinou o Corinthians. Nelsinho Batista. Muitos inscritos falaram esse nome. Ninguém tinha falado, mas os inscritos aqui foram lá e falaram. E aí eu lhe pergunto, seria um bom nome para o Corinthians? Nelsinho Batista? Ou até mesmo o Renato Gaúcho? Eu quero que você comente. Eu só não quero que seja o Caribe. Eu prefiro Ramon Dias, Nelsinho Batista, Renato Gaúcho, mas não o Caribe. Eu quero saber de você. Comente aí, use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Não esquece do like, hein, fiel? Dá essa moral. Depois do sofrimento que passamos hoje, fortalece aí, dá essa moral. Vamos lá. Pedro Raul e tal. Mas o Corinthians fez uma mudança radical no elenco, uma barca de jogadores saindo, um monte de jogadores chegando assim, sem meio critério. Então é um elenco desequilibrado. Eu falei aqui da defesa que é frágil. Então precisa corrigir esse erro como? Reforçando nas peças, nas posições em que não teve sucesso antes. Você falou dos laterais, Marromeno. Agora está falando também do meio. Quer dizer, todas as posições têm alguma carência? O atacante precisava pagar o que foi pago por ele? Entendeu? Assim, acho que faltou Pedro Raul? Pedro Raul. Então, assim, para mim ali foi um exagero. Citando mais uma vez aqui o Zé, né, meu companheiro, o Zé fala, com o dinheiro que foi pago pago do Coronado, você podia contratar 4 jogadores de um bom nível, pelo que ele recebe. Você podia contratar 4. O Corinthians precisaria mais, seria mais útil. Não é que o Coronado é mau jogador, ou que não deu certo, vamos desistir e tal. Mas, assim, foram apostas, tiros. Quando você assume a diretoria, você vai lá e tem alguns alvos. Sim. E eu acho que os tiros que foram dados foram equivocados, foram errados. E aí, normalmente, a presidência vai lá culpar a diretoria anterior, as dívidas, os boletos e tal. Claro que a diretoria anterior tem muita culpa no estágio do clube, caótico. Só que a diretoria atual também assumiu e fez coisas que até agora estão sendo investigadas e não são nada positivas. Mas é que também tem muito que ver com a gestão do treinador, né? Aí, quando a gente olha para um Palmeiras, por exemplo, os 2 meninos da zaga que o Abel está colocando, o Naves e o Vitor Reis. Cara, um tem 18, outro tem 17, 19, o John tem 21, o Lucas Estevam tem 17. Então, quando você olha para essa gestão, às vezes você traz um grupo para te ajudar. O Paulinho, por exemplo, o Paulinho chega no Corinthians e machuca. O Palácio chega no Corinthians e se machuca. O Félix Torres ainda... Cara, a gente está falando de uma base campeã da Copinha. Cara de seleção. Né? E ainda não emplacou. Aí o São Paulo, por exemplo, perde o Pablo Maia. Aí ficou aquele cara que estava convocado para a seleção brasileira. E aí vem o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo chega e machuca também. Um dos melhores volantes hoje do São Paulo é o Luiz Gustavo. Melhorou. Junto com o Alisson. Ou seja, assim, foi subindo de nível. Então, assim... Aí você vê que outros times têm opções. E aparecem... O Corinthians ele não trabalha bem E aí delas. vai a gestão. Tudo bem, a gente está falando de um Abel aqui que tem uma... Não é uma costa larga, tem uma costa gigante. A base do Palmeiras porque tudo que ele conseguiu. Organizado tão forte que a base do Palmeiras está contratando jogador até do Corinthians. o Cruzeiro, que a gente falou aqui, né? O Estevão. O Palmeiras está fazendo contratações importantes na base. É que a gente não fala muito nos programas. Quando o Estevão foi contratado lá, o Vitor Roque... O Estevão vem do Cruzeiro, né? Então... Não veio barato, né, Gugu? O Palmeiras cada vez está investindo e fazendo certo, contratando jogadores bons na base de rivais, de outras camisas fortes. Porque ele tem uma estrutura boa, tem uma condição boa, paga bem. Né? O Hendrick paga um... E tem um projeto, né? Tem um projeto, paga para o pai do Hendrick dar um emprego para ele, coisa que outro clube não deu. E a ponto de poder liberar um menino promissor e segurar um Rony. Sim. Não, o Rony a gente não vai liberar.
Vai ficar aqui, vamos ajustar aqui salário e tal. Você olha quando a gestão né? Num momento libera Patrick de Paula, um momento mais lá para trás, o Renan isso, libera tem também. outros garotos sendo formados, né? E a Mari lembrava aqui, o Corinthians, com a tradição que tem no terrão, era para revelar mais. A gente tem o Wesley, qualquer hora dessa, vai ser vendido também, né? E a questão é que, e talvez ele seja vendido não no seu melhor momento, porque uma proposta boa já chegou e aí, por necessidade, o Corinthians recusou. Só que o momento do clube vai minando, inclusive, isso. E o Corinthians, ele vai vivendo de pequenos bons momentos na individualidade. Então, ou você conta com um bom momento do Romero, ou você conta com um bom momento do Garro, ou com um bom momento do Yuri, com o Wesley. Você não consegue ter um bom momento de um coletivo. O Wesley que saiu irritado, né, da vitória sobre o Vitória, não foi das melhores atuações. Como que ele foi, na sua opinião, hoje? Tem algumas eu acho chances, que ele, né? eu acho que ele... Às vezes ele é muito fominha, né? E acho que vai dar maturidade também, né? Porque, assim, o momento não favorece essa necessidade de você ajudar, porque ele tem muito potencial, ele realmente ajuda, mas ele erra muito ainda em algumas tomadas de decisão, assim. No momento de finalizar, o passe que ele poderia... Acho que no primeiro lance que ele tenta fazer o corte dele, o Garro tá livre dentro da área, o passe deveria ter chegado e não chega. Então, acho que ele ainda faz parte da idade e do momento também. Então, assim, ele desequilibra nesse time do Corinthians. Mas é um jogador que pode ajudar demais o Corinthians a sair dessa zona do rebaixamento, né? Vamos dar uma olhada. O Timão no Campeonato Brasileiro. Põe na tela pra gente seguir falando. A gente tem música. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais um jogador do Cruzeiro sobre essa vitória. 3-0 no Gigante da Pampulha. O Corinthians é isso aí, ó. Nem fala em Série B, corintiano... Fica arrepiado lembrando daquele ano, foi 2007, né? 2007. O Lulinha pagou muito o pato. O Wesley que não seja o novo Lulinha, né? Cair tudo nas costas dele para resolver a permanência de um gigante como o Corinthians na Série A. Neste momento, tá na zona de rebaixamento, em 15 jogos, 26% de aproveitamento apenas, 12 gols marcados, 20 sofridos. É o 17º, só 2 vitórias. A gente falava do Wesley, jogou muito contra o Fluminense, né? Aquele jogo foi o espetacular dele. Fosse sempre assim, o Wesley era candidato à bola de ouro do Campeonato Brasileiro, né? 6 empates do Corinthians e 7 derrotas. É uma campanha muito fraca. Vai ter que ter uma reação de pelo menos uma vitória a cada 2 jogos. A conta já é essa, já tem conta na mesa já, né? Imagina como... Chegou naquele determinado momento do Luxemburgo de colocar só os garotos na Sul-Americana, e aí depois percebeu que a Sul-Americana poderia acontecer alguma coisa ali, e no Campeonato Brasileiro foi se salvando também rodada após rodada. Então, o comparativo já é muito ruim. Então, assim, está se tornando normal esse tipo de debate na vida do Corinthians. Muitos erros de direção e de gestão que vão acumulando para o próximo, e no campo é a mesma coisa. E que não aconteça com o Corinthians o que aconteceu com o Santos, né? Que foi pedindo para cair. Lembra? O Santos foi para a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, perde a final no Maracanã, né? Com o gol do Breno. E aí, dali pra frente, saiu o Lucas Veríssimo, saiu o Marinho, saiu todo mundo praticamente. Saiu o Pituca, saiu o Soteldo, saiu o Felipe Jonathan também saiu. E aí o Santos veio e a gente falando, vai cair, não caía, vai cair, não caía. Até que chegou um momento... Até no Paulista. Justamente. Então, 3 anos seguidos. Então, que o Corinthians, assim, tenha isso como exemplo, porque apesar da camisa gigante que o Corinthians tem, e que o fez ganhar do Vitória como ganhou... Mas o ano passado foi ruim, como disse o Romero, né, Mário? Mas não é sempre que acontece. Começou melhor. O ano passado, assim, o Corinthians começou a falar de rebaixamento na reta final do campeonato. Né? Era um discurso que cabia mais para o Vasco, para outros times. Só que o Corinthians não conseguia deslanchar, com problemas, acabou avançando um pouco na Copa Sul-Americana e tal. E quando foi ver ali nas últimas rodadas do Brasileiro, o Corinthians estava de uns pontinhos para não passar susto. Mas foi uma coisa que... Foi meio que surpreendente ali, ó. De repente você instalou lá no fim do campeonato, ó. Vamos trabalhar aqui, senão a gente cai. Dessa vez não, já começou assim. O Corinthians já estreou no campeonato, cheio de problemas, todo enrolado, asfixiado financeiramente, como diz o presidente, asfixiado tecnicamente, porque, segundo ele, tem dificuldade de contratar jogadores, que haveria meio que uma espécie de complô de empresários ligados com opositores, com traidores. Como se ele não tivesse nenhuma culpa no que está acontecendo. Então, assim, se não tivesse errado em nada, né? Se o discurso dele é realmente verdadeiro, que ele está asfixiado financeiramente, não tem como pagar tudo que é conta, colocar tudo em dia, asfixiado no mercado, não consegue contratar, melhorar esse time. O Corinthians é seríssimo candidato ao rebaixamento.
Acho que por isso também que o Corinthians se agilizou para acertar com uma das ligas, acertou com a Liga Forte, para ter essa injeção de recursos, né? Bom, Rafael Larutia, uma vitória, uma derrota. Vamos ouvir o técnico interino do Corinthians depois desse 3-0 para o Cruzeiro. Bom, acredito que assim, eu vejo que de alguma forma a gente pensou numa estratégia para o jogo, né? Em alguns momentos a gente conseguiu ter um bom encaixe no jogo, mas ainda faltou um pouco, né? Até falei antes do jogo que a gente precisaria ter de equilíbrio, de conseguir controlar um pouco o jogo. E em alguns momentos a gente deixou isso escapar, né? E aí os gols acontecem nesses momentos exatamente. Então assim, a gente sofre os 2 primeiros gols no momento em que a gente tinha a bola e era lateral a nosso favor, né? O primeiro gol acontece dessa maneira e o segundo gol também. E o segundo gol ele ainda tem o componente de ter acontecido na sequência do nosso gol, né? Que foi anulado e assim, que gerou bastante dúvida. Então, era um momento que a gente sai do empate, do 1-1, né? E o jogo vira pro 2-0. Então, assim, a gente... era um momento que a gente estava na euforia do gol e aí, por certo momento, a gente perde um pouco ali a concentração, perde um pouco o foco e a gente tem batido muito nessa tecla. Mas eu acredito que isso acontece também um pouco devido ao desgaste, né? A gente vem da sequência de 2 jogos onde a gente tem um dia menos de descanso do que o nosso adversário. Então esse é um ponto que a gente faz parte do contexto e a gente tem que saber administrar isso, mas certamente isso estava presente em campo. Então talvez até essa imagem que pode ter passado de um pouco de falta de energia, eu acho que é mais ligado a isso do que qualquer outra coisa. Boa noite, professor. Pedro dos Santos, do Dimensão Esportiva aqui. Queria que você comentasse um pouco sobre essa ausência do Garro para o jogo do meio de semana, né? Ele tomou o 3º amarelo e a gente viu ele sendo, como tem sido nos últimos jogos, um cara que movimenta, um cara que busca o jogo, que trabalha para o time e, obviamente, também acaba sendo premiado em boas condições individuais. Como você como você planeja o time do Corinthians para o jogo do meio de semana sem ele? Bom, a gente vem de um momento onde a gente está encontrando uma forma de deixar o jogo do Garro mais protagonista, fazer com que ele seja mais protagonista no jogo. E no jogo do meio da semana nós conseguimos e foi bem legal. E hoje também ele conseguiu participar e estar presente em muitos momentos e certamente fará falta para o próximo jogo, mas olhando para o nosso elenco, nós temos jogadores com características semelhantes, que é o caso do Coronado, por exemplo, que vai poder também exercer esse papel. Então, assim, fará falta certamente, porque é um atleta que tem uma posição de liderança dentro do elenco, mas, como eu tenho dito e tenho conversado com os atletas, a gente, nessa sequência de jogos, a gente não tem tempo para ficar lamentando, a gente tem que olhar para frente e pensar o próximo passo. É um passo de cada vez e sempre olhando em frente para que a gente consiga sair dessa situação que realmente é desconfortável. Professor, aqui, boa noite, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Até pela sua experiência, eu gostaria que você falasse pontualmente de um jogador que é o Wesley, né? Ele, em algumas partidas, tem tomado decisões erradas, ora por drible, ora de um passe desnecessário, ora de uma finalização desnecessária. E pela sua experiência de formação de atleta, ainda é possível corrigir esses erros de um atleta que é protagonista hoje no Corinthians? Obrigado. Com certeza, com certeza. Eu acho que esses momentos eles ficam um pouco evidenciados também pelo contexto que a gente está vivendo, pela situação que a gente vive. Então, ele está querendo muito, ele está querendo buscar esse protagonismo e que muitas vezes ele consegue durante o jogo, mas essa maturidade, num momento que a gente vive, ela é difícil de ser adquirida, ela é com um tempo. A gente vê, às vezes, até jogadores mais experientes oscilando em alguns momentos como esse que a gente está. Então, assim, é um menino novo, é um menino que está buscando, que está querendo, está buscando essa evolução, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento para esses momentos. E é necessário paciência. Porém, a gente vive um contexto onde a gente não consegue ter muito espaço para essa paciência. Então, o desafio nosso é equilibrar e conversar bastante com ele e passar confiança para que ele consiga exercer o papel dele. Ele é um jogador que é importante, em muitos momentos ali desafoga o jogo para a gente, e eu tenho certeza que ele vai encontrar esse equilíbrio naturalmente. Larutia, boa noite. Alexandre Gimenez aqui, central do Timão. Eu perguntei para o Romero, na saída do campo,
se o fato do Cruzeiro ter construído essa vantagem, até com certa facilidade no jogo, se isso representava uma diferença tão grande tecnicamente entre um time e outro. E ele falou que não. Para você, Larouche, o que é? Parte técnica, parte mental, parte física, um pouquinho de tudo? Obrigado. Eu sempre gosto de olhar para o contexto, de olhar para o todo, né? O futebol não é nunca uma coisa só, né? Se a gente for olhar para o jogo e para as dinâmicas do jogo e ver os números do jogo também, se a gente pegar o número de finalizações, por exemplo, a equipe do Cruzeiro teve uma finalização a mais do que nós no jogo, né? Então, talvez isso mostre que não houve tanto essa superioridade que pode ter aparecido em alguns momentos. A ideia é que pode parecer isso, é porque a gente buscou, pensando na questão física, como eu comentei anteriormente, a gente buscou uma postura um pouco mais cautelosa e protegendo. Os da CBF juntos, né? Os treinadores. O Silas acho que pode falar mais do profissional, né? Que a gente que tá aqui no dia a dia falando mais do futebol profissional, não acompanhei, não conheço tanto o trabalho dele. Mas deve ser um ótimo profissional, tem qualidades e virtudes, mas não é um cara para segurar a onda de treinar o Corinthians nesse estágio de Corinthians lutando desesperadamente para não cair. E ele chega para assumir o Sub-17, né? Então, assim, tem uma diferença, né? Querendo ou não. Assim. Então, quem sabe no futuro, né? Evoluindo, trabalhando a carreira, com capacidade, ele possa chegar a treinar um grande clube em momentos de pressão como esse. A hora é para cara cascudo, cara que já tem experiência. Então, por exemplo, o Ramon Dias, para mim, seria um bom nome para o Corinthians. É um cara que tem tradição internacional, já trabalhou no River Plate, sabe? Conhece muito bem, foi jogador de Copa do Mundo, entendeu? O cara tem todo um lastro no futebol, tem cascudo, tem estofo. Pra você, melhor que o Carille? Pra mim, sim. Seria a minha opção. Tem só esse imbróglio, né, com o Vasco de como foi a saída dele, né? Que é uma coisa mal resolvida e teria que o Corinthians... Nada impossível de se resolver. Então... Nome no BID, acerta. Dinheirinho melhora essas coisas. As decisões saem mais rapidamente com o dinheiro pingando. Então, essa é um tipo de decisão, assim... O Corinthians precisa de treinador. Não dá para ficar esperando muito tempo. Você não tem, né, ter paciência nesse momento. Então, claro, você não vai tentar dar mais um tiro equivocado, contratar o que o Vasco fez com o Álvaro Pacheco, que foi um erro absurdo. Né? Mais um, né? Porque em 4 jogos... Da SAF. Em 4 jogos ele saiu com uma multa de 5 milhões, tomou uma goleada de um clássico e tal. Ali foi uma escolha equivocada. E aí é o problema do Vasco que o Corinthians não tem. O Corinthians não é SAF, né? O Corinthians tem um presidente lá, gostem ou não, é o cara que está lá com a caneta para assinar. Né? Então, ele precisa tomar uma decisão, para mim, muito rápida. O Corinthians precisa de um norte, de algum trabalho. E aí que ele simplesmente não cometa o equívoco de contratar alguém despreparado para não ter que daqui a 3, 4 rodadas trocar de novo. O Ramon Dias me parece que é um cara já com estofo para assumir uma bronca como essa. Você falou dessa... Pessoal, o Larouche aí, Rafael Larouche, não tem culpa nenhuma da derrota de hoje. Não tem o que culpar. O cara tá lá, pô, como um tampão, tá quebrando um galho. O maior culpado é o Augusto Melo, que fica nessa indecisão de contratar um técnico. E para contratar um técnico tem que vir um cara com estofo, com rodagem, com experiência. Um cara que bata no peito e segure a bucha. E tem que ser quem, ó? Cara com esse perfil. Felipão, Cuca, o Ramon Dias e o Nelson Batista. Esses caras, esses 4 aqui. O Renato Gaúcho também tem essa canja. O Renato Gaúcho também teria essa moral. Esses caras têm essa rodagem, a experiência. Mas eu quero saber de você. Comenta aí. Usa aí a sua opinião aí. Usa aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esquece, hein, fiel. Fortalece aí com like. Porque a situação tá difícil, hein? O Vasco tá metendo, até esse exato momento, o Vasco tá metendo 2-0 no Internacional, fora de casa, lá no Beira-Rio. Brincadeira? Fortalece aí com like.